Galera, resolução de exercício com a função tangente. Vou fazer primeiro um dos exercícios que é o mais simples, que é o quê? Você tem a função tangente e é solicitado que você calcule qual a imagem dos ângulos simétricos a um ângulo dado. Por exemplo, eu escolho π sobre 6 como ângulo, certo? Vou escolher π sobre 6. Então, eu quero o meu x igual a π sobre 6. Π é 180, transforma em graus, como sentir à vontade, dá 30 graus. Certo? Quais são os ângulos simétricos ao de 30 graus? No segundo quadrante, o ângulo simétrico a 30 é o ângulo de 90 mais 30, 120. 120 é o simétrico do 30 no segundo quadrante. No terceiro quadrante, 210. No quarto quadrante, o 330. Então, esses são os ângulos simétricos a 30 graus. Vamos calcular, então, primeiro a função para 30 graus. Função de 30 igual a tangente de 30. 30 graus é um dos ângulos notáveis, cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vamos lá. Tangente de 30 igual a raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos olhar para o simétrico no segundo quadrante. O ângulo de 120 graus. Qual é a tangente de 120 graus? No segundo quadrante, a tangente é negativa. Como 120 é simétrico a 30, menos raiz de 3 sobre 3. O F de 210, ou seja, no terceiro quadrante, o terceiro quadrante, a tangente dele no terceiro quadrante é igual à tangente no primeiro. Ela é positiva, então raiz de 3 sobre 3 positivo. Então, no terceiro quadrante é igual ao primeiro quadrante. E no quarto quadrante, ela também é negativa, menos raiz de 3 sobre 3. Ponto. Isso daqui é você calcular a imagem dos simétricos. Fechou? Agora, vou fazer um outro exercício para vocês. Antes disso, vamos recapitular. A função tangente, ela tem uma restrição no domínio dela. O domínio da função tangente, ele não admite valores do tipo π sobre 2 mais kπ. O k pertencendo aos números inteiros, né? Certo? Então, o domínio da função tangente tem uma restrição, coisa que as outras funções, a seno e a cosseno, não possuem. Então, como ela possui essa restrição, geralmente os exercícios irão acabar cobrando bastante essa questão do domínio. Observe o seguinte, vou dar essa função aqui tangente para vocês. Ela é um pouquinho mais completa. 3x mais 4π sobre 5. Qual seria o domínio dessa função? Todos os reais, professor? Não, porque ela tem restrição. Qual é a restrição? Esse valor aqui dentro do parênteses precisa ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, 3x mais 4π sobre 5 precisa ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Resolve essa... Não é uma equação, porque aqui é uma desigualdade, né? Mas resolve essa desigualdade aqui, então. 3x. Como queremos descobrir os valores que x pode assumir, que os valores que x pode assumir é o domínio, tá? Vamos isolar o x. π sobre 2 menos 4π sobre 5 mais kπ. Soma de frações. Usa aquele método bem simplesinho para somar frações, né? 2 vezes 5, 10. 5 vezes π, 5π. Então, 2 vezes 5, 10 no denominador. 2 vezes A, 5 vezes π, 5π. 2 vezes 4, 8π. Mais o kπ, que está aqui isoladão, né? 5 menos 8, menos 3π sobre 10. Mais kπ. Terminou? Não. Tem que isolar o x. Então, ó, x é igual. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo todo mundo. Então, eu fico com menos 3π
dividido por 10 vezes 3. Ó, o 3 que estava no outro membro está aqui dividindo. Mais Kπ dividido por 3. X é igual. Simplifica o 3 de cima com esse 3 aqui de baixo. Menos π sobre 10 mais Kπ sobre 3. Isso quer dizer o quê? Que o meu x não pode assumir valores dessa forma aqui, ó. Menos π sobre 10 mais Kπ sobre 3. Logo, o domínio dessa minha função, eu escrevo assim, ó. X que pertence aos reais, ou seja, x pode ser qualquer número real, tal que esse número real seja diferente de menos π sobre 10 mais Kπ sobre 3. Fechou parênteses. Esse é o domínio da minha função. Então, isso daqui, ó, de calcular o domínio de uma função tangente, vai ser bem comum, tá? Como a gente está falando aqui no domínio, não precisa me preocupar desse valor ser positivo. Se eu quiser, eu posso escrever, mas não é uma necessidade, tá certo? Chegou aqui, joga isso para descrever o domínio. Então, qualquer real, diferente dessa parada aqui, a função tangente aceita, beleza? E para a gente concluir essa maratona aqui de exercícios, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir meu GeoGebra aqui de novo, para mostrar para vocês o que acontece com a função quando há aquela variação que nem acontecia no seno e no cosseno. Então, ó, aqui está a nossa função, super tradicional, normal, como ela estava antes, certo? Que é a tangente de x. Olha só. Deixa eu tentar mover esse gráfico aqui. Então, aqui está o gráfico, a função normal. Se eu somar alguém a essa minha função normal, que é o 2 mais tangente de x, o que acontece com esse gráfico? Olha só, ele sofre uma translação. Translação é o quê? Ele muda a posição dele. Para onde? Ele sobe quando eu somo e ele desce quando eu subtraio. Igual acontecia na função seno e cosseno. Quando você somava alguém, o desenho da função subia. Quando você diminuía, a função descia. Olha só. Esse ponto aqui que estava sobre o eixo x, ele veio parar aqui no 2. Por quê? Porque eu somei duas unidades, certo? Agora, olha o que acontece quando eu multiplico a minha tangente por alguém. Olha o que acontece. Quando eu multiplico a minha tangente por algum número qualquer aqui na frente, ó, 2 vezes tangente de x. O que acontece com a função? Ela diminui essa inclinação aqui no meio, ó. Ela reduz essa inclinação. Em quantas unidades? Aí eu não posso dizer que é em 2 unidades, né? Porque ela diminuiu, mas não chegou a diminuir tanto. A única análise que eu posso fazer é que essa curvatura dela aqui no meio é menor. Agora, quando eu somo alguém aqui dentro, ó, tangente de x mais 9. Vamos botar mais 90 aqui dentro, que é 90 graus. Tá, não vai. X mais 9, certo? O que eu tenho que fazer? Ó, x mais 9. Olha o que aconteceu com a minha função. Quando eu somo alguém, assim como na função seno e cosseno, o meu gráfico desloca. Se eu somo, ele desloca para a direita. Se eu subtraio, ele desloca para a esquerda. Como acontecia na função seno também. Então, sempre que eu somo ou subtraio aqui dentro, o meu gráfico sofre uma translação para a direita ou para a esquerda. Sinal positivo translada para a esquerda, para a direita. Sinal negativo translada para a esquerda. E quando eu multiplico o meu gráfico aqui dentro? Quando eu fazia isso, multiplicava o meu x aqui dentro por uma constante no seno e no cosseno, diminuía o período da minha função. Na tangente não é diferente, ó. Olha o que acontece. Diminui o meu período também. Ó, se eu prestar atenção bem aqui dentro, 1, 2, 3, 4. Diminuiu 4 vezes o meu período. Da mesma forma que acontecia na função cosseno, certo? E assim dá para ir brincando com outras funções também. Aqui é a função seno. Dá para ir brincando com outras funções também. Então, as mesmas propriedades que existiam na função cosseno
e na função seno acabam existindo, boa parte delas, também na função tangente, tá? A diferença está na hora de construir o gráfico. Na hora de construir o gráfico de uma função tangente, eu vou precisar de quê? Eu não vou precisar dos ângulos notáveis. Eu vou precisar descobrir quais são os pontos que não pertencem ao domínio. Porque sabendo dos pontos que não pertencem ao domínio, olha o que acontece. Eu vou ter aqui o meu plano cartesiano, certo? Nossa Senhora! Eu vou ter aqui o meu plano cartesiano. Não mudou muita coisa, né? Mas enfim. Aqui nesse meu plano, digamos que aqui é um valor que não pertence ao domínio. Aqui é outro valor que não pertence ao domínio. Então, a partir disso, eu já posso traçar a minha função, porque olha só. Aqui eu tenho essas retas, certo? Então, a minha função, ela vai vir aqui, ó. E aí, ela vai fazer aquela curvinha dela aqui, ó. Aqui no meio vai estar localizada a curvinha dela. Vem. Aqui ela faz aquela curva e desce, certo? Assim eu faço o gráfico da minha função tangente. Valeu!